Tá aqui, oi, Mi. Tudo bem? Boa Tudo tarde. ótimo. Muito bom poder estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouco da visão da Gestalt na clínica infanto-juvenil, né? Como membro da equipe de Gestalt terapia da clínica infanto-juvenil. Então, estou aqui representando elas no nosso curso de formação, né? Em Gestalt terapia com crianças e adolescentes. E aí pediram para eu vir fazer aqui uma participação na semana de psicologia, e é estranho fazer uma semana de psicologia online. É estranho não estar vendo ninguém. Só tô vendo a Gorete e a Miriam, o resto tudo com as câmeras desligadas. Aí você fica falando por umas fotinhos e uns nomes, é bem estranho. A maioria, às vezes, está enrolado, sabe, Mar? Então, eles, de vez em quando, eles aparecem, voltam, falam, Sim. escrevem bastante no chat. Então, quando você está apresentando, acho que não dá para ver no chat, né? Dá sim. Dá? Mas dá para ver sim. Ele Tá. aparece embaixo para você. Mas eu vou te pontuando, tá? Eu vou te auxiliando. Tá. Tem mais gente querendo entrar, eu tô deixando. Pode deixar que eu cuido disso, tá bom? Tá, então você cuida do chat também, porque caso alguém coloque alguma pergunta e eu demorar para responder, você me fala. Pode deixar. A ideia aqui não é fazer só uma palestra, é mais fazer um bate-papo, viu, pessoal? Então, se vocês estiverem escutando e alguma coisa não ficar clara e vocês quiserem falar, sintam-se à vontade para ligar o áudio e falar a qualquer momento, no meio da apresentação, porque eu vou sair falando, né? E assim, quem me conhece, eu quase não gosto de falar, né, gente? Quase não falo nada, sou meio tímida, assim, só que não. Então eu vou sair falando, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colaboração, tipo, tal, eu penso assim, é muito bom porque eu acho que fica mais rico, tá bom? E aí, Ana, se aparecer alguma coisa no chat, você me avisa. Pode deixar. Porque às vezes a gente está aqui concentrada. Uhum. Share screen, vamos lá. Por que eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela? Only hosted, não. Ok. Por que eu não consigo? Vamos lá, vamos compartilhar. Oi, Fê! Tudo bem? Minha sobrinha acabou de entrar, que emoção. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Então tá bom, vamos lá. Consegui agora. Bom, então aí pensando, né, na clínica infanto-juvenil, conversando, bom, o que a gente poderia falar? E aí eu resolvi escolher esse tema, falar sobre o medo, porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, de plena pandemia, eu tenho filhos pequenos, né? Eu tenho um filho de 5 anos de 6 anos, que ele não me escute, que ele fica bravo quando é a idade dele, ele já tem 6, e eu tenho um filho de 2 que vai fazer 3. O meu filho de 2 não sentiu muito, ele tá adorando que tá todo mundo em casa, né? Ele às vezes reclama que ele sente falta da professora da escola, mas ele entrou na escola esse ano, então ele teve ainda pouco contato, ele não sente muita falta dos amigos, ele ainda é uma criança muito pequena, né? Ele sente falta de ficar comigo. Quero ver pós-pandemia como é que vai ser. E o meu filho de 6 anos, alguns amiguinhos começaram a apresentar uma preocupação exagerada. Exagerada porque é uma preocupação de adulto que aparece na criança sobre o Covid. Então, eu tenho relatos de amigas que as crianças estão deprimidas.
e tendo episódios de medo, assim, absurdo, com muito, muito, muito medo. E aí eu falei, olha, eu acho que a gente poder falar do medo numa visão da Gestalt ajudaria, porque eu acho que é super pertinente nesse momento. Então, eu escolhi esse tema para a gente conversar essa tarde. Vamos lá. O medo, o que é o medo? O medo é um substantivo masculino. É um substantivo, então ele não é adjetivo. Só que muitas vezes a gente usa ele adjetivando alguma reação que a criança está tendo. E, na verdade, ele é um sentimento, né? Ele é algo que você experiencia, você realmente sente, só que a gente adjetiva para a criança, né? Ah, você está com medo de coisa tal, como se o medo fosse um adjetivo. Na verdade, o medo é um substantivo, a gente tem que entender que ele é algo que existe, né? Que é um dos sentimentos mais primitivos, né? Ele é um dos sentimentos que aparece mais primitivo. E como é que a gente sabe que ele é mais primitivo? Justamente porque ele aparece... Quem regula quando você vai olhar a estrutura neurobiológica do cérebro humano, tem uma estrutura no meio do cérebro que chama amígdala. A amígdala, ela regula os sentimentos mais basais, né? Segundo a neurobiologia. E aí são os sentimentos de base. E o medo é regulado pela amígdala. Descobriu-se isso graças à ressonância magnética, aos exames de imagem. Então, as pessoas, quando sentem medo, a amígdala fica super estimulada. Então, é um sentimento basal, tá? Diferente da fobia. A fobia é um substantivo feminino e ela é caracterizada por um medo exagerado. Então, a fobia é quando a gente perde o controle do medo, se é que a gente tem controle sobre o medo, né? Manter o medo sob controle é um grande desafio. Não sei se é possível manter o medo sob controle, mas vamos supor que seja, né, para fins didáticos, que a gente consegue manter o medo sob controle. E a fobia seria esse medo exagerado, esse medo que ultrapassa fronteiras, esse medo que sai daquilo que é considerado racional. Então, por exemplo, eu tenho medo de barata. Eu tenho fobia de barata. Qual é a diferença? Medo de barata, assim, você não tem medo que a barata vai voar em você e te comer, você tem um pouco de nojo de barata, né? A barata aparece, aí você fica, ai, meu Deus, uma barata. Mas aí, tipo, você escolhe, ou ela ou eu. Aí você dá uma chinelada na barata, ou cata o detergente, ó, o Baygon lá e fica quase morre sufocado e a barata não morre, né? Vocês já perceberam que você faz assim com... Você tem que sair do quarto e a barata lá tá viva. De repente você volta no quarto e ela tá morta. Descobri, isso é só uma curiosidade, porque eu sou um compêndio de curiosidades inúteis. Eu lembro uma vez que meu professor de biologia na escola falou que a barata tem uns poros que ela fecha, ela respira pelo corpo inteiro. Então, ela fecha, aí você tem que jogar o veneno em cima dela. Porque aí depois que ela sente o perigo indo embora, ela abre, aí o veneno entra e é aí que ela morre. Então, não acho que a barata vai morrer imediatamente. Ela só morre com aquela camada de veneno por cima. Hashtag fica a dica, hein? Mas isso é um medo natural de barata. Você consegue raciocinar, você é um misto de nojo, aflição. A fobia é aquela coisa que, não habito o mesmo lugar que uma barata. Não é nem que eu vou subir na cadeira, eu vou sair de casa. Eu não consigo, me falta ar, me falta cérebro, né? Tipo, não consigo nem raciocinar com aquele medo. E para outra pessoa, a fobia é aquela coisa assim, nossa, que exagero, é só uma barata. Ai, como é que você pode ter medo de barata? Aff, Maria, que exagero. E geralmente as fobias costumam ser desqualificadas por quem não sente. Então tem uma questão que é medo, que a gente começa assim, o medo todo mundo tem, e o medo a gente
controla. Então, assim, a gente até consegue ter empatia pelo medo. Agora, a fobia, quando essa coisa é exagerada e que transpassa, todo mundo fica assim, ai, que exagero, não é para tanto, vai. Ai, que bobeira. Vai lá, chega... E a gente faz isso com criança. A criança tá apavorada, você vai lá. Ai, chega perto, dá um abraço no Papai Noel. Imagina que besteira ter medo de Papai Noel. E vai desconfirmando essa emoção, e vai desconfirmando esta sensação, né? E vai colocando tudo num lugar de bobeira. Aí a criança passa a sentir que tudo que ela sente é bobeira, né? Então, assim, é tontice. Não... Então, assim, começa uma desqualificação do sentir que é muito complicado. Então, por isso que eu trouxe essas duas situações e ainda consegui trazer bem na forma de barata. Barata, a maioria aqui da palestra é mulher, a gente sabe como é difícil encarar uma barata, mas um medinho de barata, ok, uma fobia de barata. E eu tenho a mãe de uma amiga que ela tem fobia de barata. Assim, é algo irracional. Ela passa mal se ela vê uma barata. Tipo, taquicardia, sudorese, é fobia mesmo. E não adianta você falar para ela, vai lá. Ela sabe que a barata não vai fazer nada, ela sabe que ela pode, racionalmente ela controla, mas o gatilho emocional é muito descompensador. Então, e às vezes isso acontece muito com criança, né? Só que o medo faz parte do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente vai para a clínica infanto-juvenil dentro da psicologia, a gente sempre está estudando desenvolvimento infantil. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil é orgânico e tem algumas situações que são da biologia, que fazem parte do desenvolvimento orgânico, da maturidade do cérebro, da maturidade dos processos cognitivos. Então, quando a gente tem que fazer um entendimento, né? Tem que fazer. Seria bom que tivéssemos um entendimento de que fase do desenvolvimento alguns medos são específicos, e aí fala assim, isso é coisa de criança mesmo, isso faz parte do crescer. Faz parte do crescer, né? Mas também um cuidado para não desqualificar o sentimento da criança. Eu sempre me preocupo quando a criança tem medo, eu sempre falo, não deixa a criança passar medo, não precisa passar medo. Se aproxima, vê o que a criança precisa. Por exemplo, medo de cachorro. Não, tem que ficar perto do cachorro. Gente, não é assim. Não tem que colocar a criança do lado do cachorro, porque tem que perder o medo do cachorro. Não. Tem medo de cachorro? Então vamos prender o cachorro, vamos olhar o cachorro à distância, vamos primeiro trazer para o cognitivo que aquilo não é uma ameaça, vamos nos habituar com o cachorro. Então vamos pensar que dá para conviver no mesmo espaço que o cachorro faz bagunça mesmo, que ele pula, que ele salta, que ele aquela agitação, mas que não é um ataque, né? Então, assim, vamos fazendo uma aproximação gradual e com suporte, né? Não joga a criança e o cachorro numa sala e fala, te vira, né? Então, tipo, não, porque tem algumas coisas que são do desenvolvimento, tem algumas coisas que é o sistema límbico dando alertas, e o medo é algo necessário à sobrevivência, né? Então, por exemplo, em determinado momento do desenvolvimento da criança aparecem certos medos e fobias. É normal uma criança, numa certa etapa da vida, ter medo de monstro. Monstro não existe. Sim, não existe. Mas a criança tem. Por quê? Porque ela ainda está numa espécie de diferenciação cognitiva do que é realidade e do que é fantasia. Então, ela ainda está descobrindo qual é a parte do mundo interno e qual é a parte do mundo externo. Ela está assimilando, ela está tomando o mundo externo. Às vezes, o mundo externo da criança está expandindo. Uma criança de 3 anos não tem um mundo externo tão grande igual uma criança de 6, que já tem muitas interatividades sociais, que tem uma vida social, que tem determinados... começa a perceber que tem assuntos e tem interesses em comuns com outras crianças. A criança de 3 anos, ela gosta daquilo e acabou. Né? Ela não consegue... legal, olha, ele também gosta. Uhum.
Então, tipo assim, eu gosto porque meu irmão gosta. Meu irmão gosta, eu gosto. Ah, legal, isso para mim me importa. Eu e meu irmão, meu mundo sou eu e meu irmão. Se meu colega gosta também, tem impacto nenhum. Agora, para criança de 6 anos, não. Nossa, meu amigo também gosta das mesmas coisas que eu. Então, é um mundo externo que expande, né? As interações sociais expandem. E aí, esses medos são comuns, que retratam uma descoberta do mundo e a distinção. E aí, qualquer acontecimento que ela não seja capaz de compreender ou controlar produz sentimentos de insegurança, fragilidade e vulnerabilidade. Então, aí, quais são os recursos que a criança, dependendo da faixa etária, tem? Se é uma criança um pouco mais velha, talvez ela tenha recursos cognitivos para entender aquilo, ir atrás daquela informação e contextualizar, que seria uma coisa tranquila, né? Mas às vezes ela não consegue, então ela se sente frágil, ela se sente vulnerável, ela se sente insegura. Acontecimentos às vezes que elas não são capazes de compreender, por exemplo, o coronavírus. Por que a gente não pode sair na rua? Por que tem que sair de máscara? E por que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa quer pegar corona, mamãe, ela não tá de máscara. Não, filho, né? A gente está fazendo a nossa parte. Então, como é que a parte e o todo? A parte passa a ser diferente do todo, e aí tudo vai ficando confuso, o mundo vai crescendo, e aí vai ficando mais inseguro. Então, no medo e no desenvolvimento, de 0 a 6 meses, é normal que a gente perceba no bebê assustar com barulhos intensos, porque a audição é um processo de aprendizado neurológico, né, gente? Então, assim, como é que a gente aprende a ouvir? A gente vai dando significado ao som, né? Você não simplesmente sai ouvindo, né? Você precisa aprender a dar significado ao som. Então, isso é ouvir, né? Isso é escutar, né? Quando você dá significado ao som. E aí, a criança de 0 a 6 meses assusta quando com barulho intenso, quando ela perde, às vezes, a referência da mãe, né? Geralmente, até 1 ano de idade, muitos dos medos das mães são muito absorvidos pelos medos das crianças. Então, assim, principalmente com o primeiro filho, né? A gente tem medo que o filho engasgue, a gente tem medo que o filho... Então, por que você me multou? A Ana Paula saiu me multando, gente. Desculpa aí, viu? Não fui eu, não. Foi ela me multou. Desculpa. Falha técnica. Bom, não sei onde vocês pararam de ouvir, então vou voltar um pouco na fala. Que até 1 ano de idade, muitos dos medos das mães são projetados nas crianças. Então, principalmente quando é primeiro filho, a gente é muito medroso com o primeiro filho. Bom, posso falar, vamos ser gestálticos, e vou falar, eu era. Então, por exemplo, na verdade eu não era muito não, né? Sei lá, acho que segundo a minha mãe, eu era muito cuca fresca com meu filho. Eu dava as coisas inteiras para ele morder, que eu falava assim, mãe, ele tem que morder, ele tem que quebrar os introjetos. Olha só a pessoa louca, né? Psicóloga. Senão ele vai sair mordendo os outros se ele não morde a comida. Aí minha mãe falava assim, mas ele é pequeno para morder, ele não tem nem dente. Eu falei, não, tem que coçar a gengiva, porque eu li que crianças que usam a gengiva para morder têm o nascimento dos dentes melhores, e de fato viu, gente? Ele não me deu problema nenhum com o nascimento dos dentes. O pessoal da odontologia fala muito isso, né? Então você tem que incentivar. Já o meu segundo filho, que não mordia nada e saiu mordendo as pessoas, que a mãe já relaxou demais. Mas é muito comum de 0 a 1 ano, então, por exemplo, você tem medo que ele engasgue, aí a criança fica com medo de comer. Aí é um bebê que tem dificuldade de provar novos alimentos, é um bebê que tem dificuldade de morder, porque a mãe tem medo. Entendem? Faz sentido?
Então, esses medos, ó, estão muito relacionados também à presença e ao que os pais vão sentindo, a presença de estranhos, imprevistos. Depois que você é mãe, quando você não é mãe, qualquer bebezinho que você vê, você quer sair tocando, né? Tipo, ai, que lindinho! Aí você mexe no pé, né? Ah, isso aqui. Depois que você é mãe, alguém vai fazer isso com seu filho, você fica meio bravo. Então, pessoal, hashtag fica a dica. Se você ainda não tem filho, pergunta pra mãe, posso mexer? Porque eu saía catando tudo quanto é criança, gente. É desesperador eu como mãe. Então, a presença de pessoas estranhas também é o medo que tá na mãe e que pode apresentar na criança. Os medos até 1 ano de idade têm muito a ver com os medos da mãe, principalmente. Por que da mãe? Porque a criança mantém uma ligação afetiva, emocional, biológica com a mãe nos primeiros 3 anos de vida. Então, as angústias de separação, os medos de separação, os medos do desconhecido são mais fortes nessa faixa etária, né? Porque também são medos da mãe, que é um mundo novo, né? Os 2 primeiros anos de vida de uma criança é um mundo novo para a mãe também. Então, a gente tem que ver isso. Aos 2 anos, por que surge o medo do escuro? Aí alguém deve estar falando, mas eu não tenho medo do escuro, meu filho tem. Não, porque a criança acorda muito na madrugada. Dificilmente ela tem uma noite inteira de sono. Ela abre o olho e ela fecha. Às vezes nem consciente de que ela acordou. Não existe um despertar, mas existe um olhar, né? E se tá tudo escuro, ela assusta porque ela não sabe onde ela tá. Então, por isso, deixa uma luzinha acesa. Mas criança não tem medo de escuro, você vai... Não, é porque às vezes é importante a criança saber onde ela está. E aí faz com que ela tenha uma noite de sono mais tranquila e ela não chame tanto a mãe durante a noite. Pode ser. Isso pode funcionar para algumas crianças e para outras não, né? Então, assim, a importância do saber onde está e o mundo da criança até 2 anos é muito o entorno, né? O entorno contextualiza o mundo da criança. Então, é importante saber que alguns medos têm a ver dessa relação indivíduo-meio. Tudo bem? Tô indo muito rápido? Alguma dúvida, pessoal? A Bruna está dizendo, Marcela, que a mãe dela dizia que ela ia matar a filha dela. Ela só se adaptou na introdução de alimentos com pedaços. Mas a mãe dela dizia, você vai matar sua filha. É isso mesmo. Porque, sei lá, né? As mães, elas esquecem que elas já foram mãe, né? Então, sei lá, elas são vó agora. Sei lá, elas ficam meio doidas. A minha mãe ficou totalmente doida. Ela ainda acha que eu vou matar meus filhos. Ela não consegue se conformar como eles sobreviveram a mim até hoje. Eu diria... E sem contar que, assim, naquela época que os pediatras falavam muito, era assim, amassar papinha, bater no liquidificador, e aí quando vem a gente com até novos entendimentos, né? Aí elas dizem, não, mas como isso é possível? Meu Deus, não, e agora? Não, andador, por exemplo... colocava andador, minha filha não teve andador. Ela falou assim, mas essa menina não vai andar nunca, sem andador não vai andar. Eu falei, vai, mãe, é o tempo dela. Coitado, você deixa essas crianças se arrastando no chão, mãe. Se arrastar no chão faz parte do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento neuromotor. A criança vai sentindo o corpo, ela vai andar até mais rápido. Não, impossível. Quando meus filhos começaram a andar com 11 meses, ela, nossa, funciona mesmo. É isso, as mães nunca confiam na gente. E a gente nunca confia na gente mesmo, até o filho tá vivo, né, gente? É bem louco isso com criança. E, enfim, imagina, eu tô com muito medo daquelas mães que estão... Medo não, tô com muito empatia por aquelas mães que estão no puerpério agora, bem loucas, com medo do Covid. Toda a minha solidariedade a elas, porque, olha, já foi bem difícil meu puerpério sem Covid. Imagina agora, nesse momento, com medo, a ameaça invisível que chega de qualquer lugar e que você não pode proteger a sua cria. Gente, coisa agoniante que é, viu? Toda a minha solidariedade a essas mães. É a palestra das 18 horas. A palestra das 18 horas, ótimo. Se quiserem isso, então, pode continuar. Já emenda, porque, toda a minha solidariedade a essas mães, porque eu vou dizer isso aí. que não tá fácil, não.
Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, agora parou de passar. Às vezes acontece, né? Tá na nossa tela, viu, Mar? A gente tá enxergando. Eu sei, eu tô vendo. Mas eu não consigo sair dessa tela. Tá de 0 a 6 meses. Ana, vê se você consegue. Isso, vê se você consegue passar para outra. Peraí, que você tem que sair do compartilhamento para eu entrar. Peraí. Stop share. Peraí, gente. Deu ruim. Vamos lá de novo. Vou de novo, peraí. Você vai? Então tá. Vou. Vocês estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Aqui. Miriam, você quer acrescentar alguma coisa? Não, estou acompanhando, tá maravilhoso, está sendo ótimo. Não, porque tem umas coisas que a gente esquece, né? E você falou coisas tão importantes como esses medos que são naturais, como que as crianças absorvem tão cedo os medos das mães, dos pais. Sim. As crianças, elas são muito generosas. As crianças são muito generosas e muito metidas à besta, porque elas acham naquela prepotência infantil que elas podem salvar os pais, né? Então, elas acham que se elas ficam doentes, se elas tomam para si coisas, elas salvam os pais, né? Então, tem muito dessa dinâmica pais e filhos, porque elas são muito generosas e elas adoram se meter onde não são chamadas, porque elas são muito curiosas. Então, sem perceber, às vezes as crianças pegam coisas para elas que não são delas, né? Principalmente as crianças muito pequenas. Aí, gente, ó, de 3 a 4 anos, a gente entra no medo das máscaras, da escuridão. Imagine, então, como é difícil para uma criança de 3 anos olhar todo mundo de máscara na rua. Claro que aqui a gente estava colocando máscaras de colocar e tirar, né? Por que será que a criança tem medo de que coloca uma coisa e na hora que tira aparece outra pessoa? É óbvio, né, gente? Você tá olhando uma coisa, imagina. Até a gente adulto se assusta, aparece alguém mascarado com uma cara e arranca a cara. E aí você fala, meu Deus, arrancou a cara. Imagina se você não tem o cognitivo de entender que aquilo é algo de plástico. Então, assim, é normal a criança ter medo de personagens fantasiados. De repente, ela vê assim no desenho. Tá lá meu filho assiste a Patrulha Canina. Então, tá lá assistindo a Patrulha Canina, tal. De repente, vai no teatro, a Patrulha Canina é do tamanho da mãe dele. Imagina o susto dele. É óbvio que ele não vai querer. Ele ama o Chase, mas ele não vai querer abraçar o Chase. Então, tá tudo bem, não precisa. Mas meu filho tem problemas. Não, seu filho está sendo normal. Né? Ele tem medo de personagem porque é algo que saiu da fantasia dele, veio para o concreto e ele ainda não tem a capacidade de entender que é uma pessoa fantasiada. Não tem, né? Então, assim, tanto que é verdade a fantasia, que as crianças que vestem fantasia, elas de fato acreditam que elas são aquele personagem. Então, pergunta para uma menina a menina tá vestida de princesa aos 4 anos de idade. Você fala assim, oi, Juliana. Aí ela fala assim, não sou Juliana, eu sou Ariel. Coisa mais deliciosa do mundo, né? Oi, Maria. Não sou a Maria, eu sou a Branca de Neve, né? Eu sou a Elsa. De fato, ela é a Elsa. E para os meninos, gente, acaba ficando mais perigoso porque eles são o Homem-Aranha e eles não se conformam deles não conseguirem grudar na parede. O filho da minha amiga queria ser mordido por uma aranha para virar o Homem-Aranha. Então, ele ia para o sítio e ele ficava procurando uma aranha para morder ele, porque ele queria virar o Homem-Aranha. Aí, gente... Marcela, o que eu faço? Vamos conversar com a criança. Olha, lá é uma aranha especial do laboratório. Né? Vamos olhar lá nos quadrinhos do Homem-Aranha, aí pega o quadrinho do Homem-Aranha, tá vendo aqui? É só desse laboratório, a gente precisa achar esse laboratório. Então tá bom. Aí ele andava na cidade procurando, eu esqueci, não é o laboratório Stark, é do Homem de Ferro, é outro do Homem-Aranha, esqueci. Fê, me ajuda, como é que chama? É a Oscorp. Isso, essa aí.
Aí você fala, não, tem que ser uma aranha criada nesse laboratório, então vamos procurar o laboratório. Então ele ficava querendo achar um laboratório na cidade, até que ele desencanou, que ele percebeu que não ia dar para ser o Homem-Aranha. Mas aí é nessa fase que as crianças caem no sofá e se machucam, porque eles são o super-homem, e eles pulam do sofá, porque eles vão voar. Eles pulam da sacada, porque eles vão voar, eles acreditam, a fantasia é vivenciada. Né? Então, assim, nessa fase que você tem que tomar cuidado, que você fala assim, não, é um personagem, ele não existe de verdade. Ah, como não existe de verdade? Existe sim. Então, esse imaginário nessa faixa etária é muito forte. Então, os medos são a passagem do imaginário para o concreto, certo? Aos 5 anos, aí começa a separação dos pais. Por quê? Porque o mundo está ficando um pouquinho maior, ele já começa até neurobiologicamente, ele começa a aprender coisas concretas, ele começa a aprender letras e números na escola, porque hoje o processo de alfabetização começa aos 5 anos, né? Começa com isso. Antes, eu aprendi a ler aos 7, né? Coitado, meu filho aos 5 já sabia número, já sabia letra. Enfim, então ele começa a ter uma concretude. Lembra, acho que era o Piaget que falava sair do pensamento, ir para o pensamento concreto. Então isso, ele está indo para o pensamento concreto. Então ele começa a ter medo de coisas concretas. Então ele começa a ter medo de ladrão. Ele começa a perguntar: mãe, o que é ladrão? O que é roubo? O que é assalto? Imagina, e tem pesquisas que mostram que crianças que sofrem violência ou estão expostas à violência extrema até os 6 anos de idade têm uma modificação neurológica. O cérebro se desenvolve de outra forma, ou seja, a amígdala se desenvolve de outra forma, não tem um desenvolvimento cerebral normal, eles têm um lóbulo frontal mais ativo, ou seja, são pessoas mais impulsivas. Tendem a ser, né? A gente não pode nunca fazer uma afirmação que são. Então, vamos lá, toma cuidado com as palavras. Eles tendem a ser mais impulsivos e mais violentos, por uma deformidade na formação cerebral. Então, até os 6 anos de idade, sim, a gente tem que preservar as crianças de coisas violentas, sim. Jogos de computador violentos, sim. Criança de 6 anos não tem que assistir jornal, tem que assistir desenho, e não pode assistir desenho, por exemplo, do Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo, gente, amo. Mas é um desenho para criança um pouquinho mais velha, porque tem lá arranca a máscara. Lembra? Quem é o culpado é o Rufo Hering? Não é. Né? Eles têm que descobrir. Tem toda uma trama no desenho que tem que descobrir quem é o monstro, né? E aquilo não é um monstro real, é um monstro alguém se vestindo de monstro para assustar as pessoas, para ter algum ganho. Então, isso é um desenho para criança mais velha. Jogo de computador. Tem um jogo que as crianças pequenas adoram, Roblox. A gente olha, o jogo até tem um gráfico ruim, ele é feinho, bem ruinzinho assim, mas é um jogo que tem um killer, que tem a Peppa Pig que tomou uma poção e virou uma assassina. E ela sai cortando as pessoas, e o objetivo de um dos jogos dentro do Roblox, que o Roblox é um bloco cheio de jogos, é matar, e você tem que fugir. Uma criança, meu filho quer jogar isso, mas não dá, porque à noite ele morre de medo. Não tem uma maturidade. E assim, é uma exposição à violência. Então, imagina as crianças que estão ali nas zonas de tiroteio, nas comunidades do Rio de Janeiro, nas comunidades aqui de São Paulo, onde a polícia invade, sai chutando porta, onde eles ouvem barulho de tiro o tempo inteiro. São crianças que estão crescendo com um alto nível de estresse orgânico, estresse no desenvolvimento, e sim, o cérebro deles estão se desenvolvendo de outra forma. São crianças que vivem a violência de forma real. Então, o medo dessas crianças, a gente ainda não tem ideia de quais serão os traumas que essas crianças vão ser submetidas. Então, eu acho que eu estou trazendo essa informação porque eu fui assistir uma palestra antes do Covid, há muito tempo atrás, quando as pessoas falavam cara a cara. Ai, que saudade. Enfim, passou. Sobre o desenvolvimento do cérebro infantil, e era uma pesquisa do Hospital das Clínicas mostrando o nível de estresse, né? Tem uma gestalt terapeuta do Rio de Janeiro, a Mônica Alvim,
que ela trabalha com as crianças da comunidade da Mangueira, fazendo um trabalho de arte-terapia, que é bem bonito o trabalho dela. E ela também já percebeu, através da produção das crianças, toda essa questão do estresse e tal. E também estão saindo pesquisas agora pós-Covid, que essa é a população que mais está sofrendo de transtorno mental, ou seja, o número, as crianças da periferia já tinham cerca de 15% a mais segundo uma pesquisa de 2004, elas já tinham 15% a mais do que as crianças fora da zona de conflito, que eles colocam assim, né, que seria a classe média, de nível de ansiedade, transtornos de ansiedade, 15% maior do que as crianças da classe média da mesma faixa etária. Agora, pós-Covid, que eles estão trancafiados em casa, esses números estão alarmantes, né? E as mães também, né, gente? Só quem é mãe sabe o quanto as mulheres estão enlouquecendo e adoecendo nesse período, né? Que é um período onde a gente vive a sombra do medo, né? O medo de ficar doente, o medo da própria vida, estar em risco, né? E se a gente já consegue normalizar o medo depois de 7 meses de quarentena e dessas coisas, nós adultos já conseguimos contextualizar, as crianças ainda não conseguem, né? Então, elas são a população mais vulnerável agora sim. Por isso que eu escolhi esse tema, que eu acho que é bem pertinente nesse momento. Bom, seguimos. Então, de 7 a 8 anos, é quando eles começam a querer ficar mais sabidinhos, né? Então, eles descobrem que existe um negócio chamado filme de terror. Aí eles querem assistir filme de terror, mas aí eles não dão conta, né? Se eu não dou conta de filme de terror aos 40 anos de idade, a criança de 7, 8 não vai dar, meus amores, não vai dar. E elas terão pesadelos terríveis. Não todas as crianças, né? Mas é muito comum que eles fiquem com medo. Eles começam a entender o que é um serial killer. E eles começam a ficar com medo de serem assassinados mesmo. À noite, dormindo, dependendo do filme que eles assistem. Eles começam a ter medo de sentir dor. Então, o corpo passa a ser algo que eles passam a tomar atenção. As meninas começam a entrar na puberdade, né? Então, tudo vai se transformando. Aí entram muitos hormônios. Também tem o neurobiológico. Por isso que a gente estuda desenvolvimento. Porque aí tem a biologia agindo, né? Neurologicamente também começa um amadurecimento, começa um distanciamento entre masculino e feminino na questão de gênero na sociedade, papéis sociais, né? Começa a se questionar a própria sexualidade, o mundo começa a ficar bem mais complexo, começam a aparecer muitos medos, e aí começam a surgir nessa pré-puberdade, na puberdade, a vergonha do próprio corpo, o medo de não ser aceito porque o corpo não é o de acordo ou está no padrão social que tem que ser, né? Então, começa assim, eu sou feio, eu sou gordo, eu tenho acne, eu sou muito pequena, eu sou muito magrinha, minhas amigas todas já têm peito e bunda e eu não, né? Começa uma série de cobranças e isso acaba sendo gerador de ansiedade. Não necessariamente de medo, e aí eu acho que é importante a gente conseguir, quando a gente está atendendo clinicamente uma criança ou um adolescente, é saber o que é medo e o que é ansiedade, porque eles confundem isso, a família confunde isso, e aí a gente tem que ajudar a nomear o que é medo e o que é ansiedade. Medo, aí, Miriam, eu ia pedir a sua ajuda, que é assim, medo é sentimento, ansiedade é... Não é sentimento, ansiedade fugiu. Ajuda-me. Oi, você sabe que eu não sei, eu acho que a ansiedade já é um estado de antevisão de algo que vai dar medo, né? Eu acho que é um estado porque ela fica mais tempo, o medo muitas vezes passa rápido, mas a ansiedade não.
O medo ele é mais basal, né? A ansiedade ela começa a ter um monte de coisa grudada nela, agregada nela, e ela vai ganhando corpo. E aí você passa a ter medo de sentir medo. Então a ansiedade seria o medo de sentir medo. Exatamente. Né? O medo de sentir-se inadequado, o medo de sentir-se. Então a ansiedade é quando o medo ganha corpo, ganha uma forma mais robusta, né? Mas é importante, às vezes, a gente fazer um trabalho com a criança do que ela tem medo e do que ela está com medo de sentir, né? Então, assim, isso seria o trabalho de distinção entre medo e ansiedade. Eu acho que... Pode falar, Mimi. A ansiedade, na Gestalt, falam muito das Gestalts incompletas. E é a unstarted business, não é o unfinished business. A ansiedade é vista como o não começado, a antecipação. A antecipação, né? Isso. O que vem antes é uma percepção, é como se a gente pensasse lá na curva de contato da Gestalt, você está na sensação e já pulasse para ação. Você não tem a percepção e a tomada de consciência para ir para ação, né? Então você sai da sensação para ação. Isso é uma ansiedade, né? Você não faz o ciclo de contato, você não toma percepção. Então, todo o trabalho de distinção entre medo e ansiedade é da sensação para a percepção. Em Gestaltês, falando em Gestaltês, certo? Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Aí, muito engraçado como é o campo, né? Gestalt terapeuta adora falar, ai, senta o campo, olha qual a importância do campo. E, de fato, eu estava preparando essa palestra e meu marido, mexendo nas coisas dele, encontrou esse gibi do Calvin. E o nome do gibi é Algo Babando Embaixo da Cama. E o Calvin é aquela criatura, ele é da meninice. Ele é um menino terrível. Terrível não, mas ele é um menino que ele é muito curioso pelas coisas do mundo, né? Então ele tá saindo. Então o Haroldo é o urso, o tigre de pelúcia dele, que na fantasia é quem o acolhe, é quem o doutrina, é quem o segura, né? Então ele vira uma figura ali super importante do Calvin. E aí tem algo babando embaixo da cama. Então assim, ó, não apague a luz. Oi. A Aline está dizendo que o filho dela está meio viciado em Roblox, que ele pega os brinquedos e começa a bater nos bonecos. Isso. Então, Aline, eu também passei por isso e eu proibi meu filho de jogar Roblox. Não deixo mais. Nem os de plataforma, nem não sei o quê. E ele adora ficar vendo streaming de jogo no YouTube e eu também estou bloqueando os streamings de Roblox. Streaming de jogo é quando a criança fica assistindo alguém jogando e contando o que está fazendo. É super famoso isso. Tem gente que vive disso, tá? Fazer streaming de jogo. Então, ele vai jogando e mostra o que tem que fazer. E aí, ele estava muito violento com o irmão. E aí o meu pequeno também estava pé, atira, corta e não sei o que, e eu proibi isso em casa. Até nas brincadeiras isso estava se reproduzindo. Primeiro que eu acho que a gente já está vivendo um campo extremamente ansioso, a gente já está vivendo um campo de medo, e é bom não ter muita... Eu cortei jornal em casa, então se eu e meu marido a gente precisa assistir alguma coisa, a gente assiste longe das crianças. Esses jogos mais violentos, e estou introduzindo coisas mais tranquilas, por exemplo, jogos de tabuleiro, que dão trabalho, Uno, né? Estou chamando para uma concretude mais pacífica. Isso tem a ver, Marcela, com o fato de que é muito natural na criança, nessa idade, ela assimilar o mundo por introjetos, como Sim. fala Violet. Sim, e o jogo é um pouco violento. É bobo, mas é bobo para um adulto, né? Bobo para um adolescente, mas para uma criança menor, eu acho que para uma criança menor de 10 anos é muito violento. O Roblox. Então, e todo mundo que estava, as crianças estavam mais agitadas, e eu pergunto assim, joga Roblox? Aí me responde, eu deixo jogar. Eu falei, corta.
não deixa mais. E aí melhorou. E aí melhorou porque... Melhorou. Aí eu falei, vai jogar PKXD, que também tá na moda. Quem tem filho pequeno sabe que agora é PKXD. Mas PKXD é bonitinho, eles têm que construir casinha, eles têm que fazer atividade, eles têm que entregar pizza, eles têm que colher fruta, tem atividades para fazer lá, então é mais interativo e não tem violência, né? Tem que criar pet, tem que parar para dar água e comida para o pet. Então, assim, é mais saudável. Então... Bom, então voltamos lá. Ficou claro, Aline? Tudo bem? Ela respondeu no chat. Sim, obrigada. Sim. Que bom que deu certo. Proíbe, Aline. Isso assim, não vai jogar quando você tiver 8 anos. Porque eles não têm ideia, então ele vai reclamar pra caramba, meus 8 anos estão muito longe. Mas você só pode quando tiver 8. Então, posterga aí, porque realmente é um jogo muito... Nossa, até nas brincadeiras, no jeito que eles falam, né? Ainda mais nesses tempos de Covid. Enfim, então o Calvin tá lá falando pro pai, não apaga a luz, papai, você não olhou embaixo, se tem monstros embaixo da minha cama. Estou certo que não há monstros embaixo da sua cama. Durma, boa noite. Puf, aí faz... Nenhum monstro embaixo da minha cama hoje? Ele pergunta pro Haroldo. Passa. Ai, às vezes trava. Gente, assim, passou. Aí eles ficam lá. Não ouvi resposta. Aí diz. Não, é que tá meio ruim de ler, né, gente? Não houve resposta. Você acha que eles foram embora? Acho que eles estão só quietos. Fique de olhos... Não, acho que eles estão quietos, alguma coisa assim. Aí ele faz um trocadilho, assim, rapaz, eu estou... cheio, eu acho que essa noite não vai ter ninguém e tal. Aí o Haroldo fala, não tem ninguém não, tá tranquilo, hoje eles não vieram. Aí ele, acho que vai dar para dormir. Aí de repente ele fala, tem algo babando embaixo da cama. Ele fala, então começa a amarrar os lençóis pra gente fugir. Então assim, é um jeito, se a gente for olhar, é um jeito resiliente e funcional de lidar com medo, né? Então como é que a criança lida com medo? Né? Eu trouxe essa tirinha justamente para começar a falar de como a gente trabalha com o medo. A gente trabalha com medo habilitando a criança a ter ferramentas para lidar com o medo, para que ela se sinta capaz de lidar com o medo. Né? Então, que nem o Calvin fez aqui, ó, vamos amarrar aí, ó, vamos fugir pela janela, vamos arrumar alguma forma de lidar com esses monstros, né? Hoje eles estão quietos, eles devem estar aí, ó, querendo catar a gente, vamos para o plano B, que é bem indo para a fantasia, mas que ir para a fantasia ajuda a lidar com o medo real, que o medo não é fantasia, o medo é real. Ele pode estar associado a uma ideia de fantasia. Monstro embaixo da cama é uma ideia de fantasia. Mas a sensação de medo é real. Você não pode falar para a criança, que besteira, você não está com medo. E a gente fala. Sim, falamos. Mas o ideal seria dizer, olha, eu acho que você está com medo sim, e acho que a gente pode pensar em como a gente vai... Telefone tocando. E como a gente vai lidar com isso para que você não sinta medo. Então, assim, não custa nada olhar embaixo da cama da criança e pedir para que ela olhe junto com você, né? Então, assim, tá bom, vamos olhar embaixo da sua cama. Ó, não tem nada. Vamos olhar dentro do seu armário. Não tem nada. Então, tá tudo bem, né? Posso deixar essa espada aqui com você? Caso apareça alguma coisa, aí você espanta ela com uma espada ou uma varinha de condão. Então, vamos construir uma varinha de condão, porque aí você faz pirlim-pim-pim ou abracadabra e o monstro vai embora,
né? Como é que a gente... Ah, mas você está incentivando... Não, você está instrumentalizando a fantasia para lidar com algo que é real. E o que isso ensina para a criança? Ensina que desenvolver ferramentas para estar no mundo é uma ótima forma. Porque quantos adultos a gente pega que não desenvolveram ferramentas para estar no mundo, né? E se a gente olha, a Gestalt é, o olhar do homem é, vamos desenvolver ferramentas para estar no mundo, né? Qual é a melhor forma de estar no mundo? Né? E aí é isso. Que nem o Calvin encontrou, é isso mesmo, Bruna. O Calvin encontrou uma alternativa, ele amarrou os lençóis para sair. Ia dar certo? Não, né? Mas não é ótimo que ele encontrou uma alternativa? Maravilhoso! Então, assim, que a criança passe a ter recursos para que ela encontre alternativas para lidar com o vivido, para lidar com o que ela sente que é real. Então, se o medo é fantasioso, pode ser um recurso fantasioso. E aí, mas aí ela tá com medo real, ela tá com medo do Covid. Bom, eu também tô. Então, quando a gente tá com medo do Covid, o que que a gente faz? A gente lava a mão, a gente não sai de casa sem máscara. O Covid é real. Mas a gente pode se proteger dele. Né? Então, a gente se protege usando máscara, lavando a mão, não compartilhando coisas com amiguinhos. Cada um com o seu copo, né? Então, não saindo de casa, é duro, mas é isso, a gente tem que tomar as providências. Então, para coisas reais, atitudes reais, mas para medos fantasiosos, instrumento fantasioso também funciona da mesma forma. Certo? Vamos lá, seguimos. O desenvolvimento da consciência, ao mesmo tempo que amplia o conhecimento sobre si, do próprio corpo, dos fenômenos da natureza, do mundo e das relações humanas, faz a criança sentir angústia diante da imensidão extraordinária da realidade. Eu acho que essa é uma boa definição, né? Então, se o mundo ficou muito grande e a imensidão da realidade está extraordinária, né? Então aí a criança tem uma fase que ela começa a ter medo da morte. Ela começa a lidar com a morte, principalmente quando eles aprendem na escola do ciclo da vida. Nasce, cresce, as plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. O filho da minha amiga chorou 3 dias porque as coisas morrem. E se as coisas morrem, os avós dele vão morrer. E a mãe dela, e ela também vai morrer. E como é que ele vai viver sozinho? E ela começou a conversar com ele que sim, as coisas morrem, mas que tem um tempo para morrer, que ela ainda era jovem, que ela não ia morrer, né? Mas você também não pode afirmar isso, porque a gente não sabe, né? Então, tudo diz que eu não morrerei, né? Mas morrer faz parte da vida? Faz. Aí meu filho começou, eu quero ir num cemitério. Aí eu falei, meu Deus, não. Filho, cemitério, aí eu mostrei uma foto de cemitério, porque na verdade era curiosidade de saber o que era o cemitério, porque eu não sei o que ele imaginou que tinha, uns mortos, tudo assim, eu não sei o que ele imaginou que era o cemitério. Aí eu mostrei uma foto de um cemitério. Aí ele falou, é assim sem graça? Eu falei, é assim sem graça. Aí ele falou, tá bom, na escola tudo que ele fazia tinha a ver com morte. Aí a coordenadora me chama, porque o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Que ele descobriu que as coisas morrem. É isso que está acontecendo, nada demais, faz parte do desenvolvimento. Não tem nenhum fenômeno aí, ninguém morreu em casa, não tem nenhum problema emocional, ele está lidando muito bem com a morte. Ele sabe que se bater o carro, morre, mas é que ainda para ele é igual no videogame, morre, renasce, né? Vai lá e tem outra chance. Ele ainda não entendeu o que é perpétuo, que quando a gente morre acaba. Isso é um entendimento que vai acontecer mais para frente. Só que aí vem a pandemia e traz a concretude da morte. E traz, de fato, o medo real da morte. E aí as crianças confinadas em casa com medo que os avós morram. A gente está com medo. E aí é difícil lidar com isso, com a concretude da morte, mas também aí a gente pode passar para
o ciclo da vida, né? Aí qual é a leitura qual é a ligação com o sagrado que cada família tem, se tem ou não uma religião, né? Como é que eles estão lidando com isso. E aí tem que trazer a inclusão da família, do todo maior. Não dá para você trabalhar esses temas de medo sem olhar também para que realidade essa família está inserida, como é que esta família está lidando com essas informações. Porque às vezes é uma família que a morte é um tabu. E aí você tem que sambar ali no melado, né, gente? Vai devagarzinho, vai instrumentalizando a família, né? Vai olhando para essa criança. Às vezes é uma criança que fala de morte numa família onde não se fala de morte. Ela também tem uma função de trazer uma informação, uma clareza para essa família, mas é difícil para essa criança, né? A gente costuma dizer que as crianças são sempre os sintomas dos campos familiares, né? Então, a gente não trabalha só... A clínica infanto-juvenil, ela é mais difícil nesse sentido, porque quando você está na clínica do adulto, você trabalha com um indivíduo meio, e o indivíduo meio do adulto tem relações familiares, mas é um meio em que ele tem mais controle, né? A relação indivíduo meio da criança é um meio no qual ela não tem controle, é um meio permeado por adultos, né? Ela não tem muito controle em promover mudanças no mundo dos adultos. Então, é um pouco mais difícil. Então, tem que incluir esses adultos para que essas mudanças possam surtir efeito na criança. Porque, às vezes, elas são meras portadoras, né? Meras porta-vozes. Certo? Então, aí eu já entrei para uma visão mais sistêmica, né? De olhar para o sistema. O medo dentro do sistema é um sentimento que pode ser transferido. Lembra que eu falei lá no começo do desenvolvimento, até o primeiro ano de vida, que o bebê é muito suscetível à transferência de sentimentos de medo da mãe? Isso é fato, e quem tem filho sabe, quem tem sobrinho pequeno sabe, quem teve irmão sabe que é assim, né? Então, assim, se a gente pegar isso e ampliar para as relações maiores, a gente olhar para a família, alguns medos estão presentes no campo transgeracional. Então, trazendo o exemplo lá do Calvin, o medo de um monstro babando embaixo da cama. Gente, vamos pensar que o mundo passou por diversas guerras, né? Então, que dormir numa cama sem olhar o que tinha embaixo era um risco, que você podia ser assassinado. Não por um monstro, mas por uma pessoa, mas que esse trauma do monstro embaixo da cama é um trauma transgeracional, é um trauma do sistema, é uma mensagem do sistema que traz algo para a sobrevivência, né? Então, assim, tem uma teoria interessante da física quântica que diz... Bom, o medo, primeiro de tudo, o medo foi... importantíssimo para a sobrevivência da humanidade. Então, se a gente for olhar, o medo está no campo da humanidade há muito tempo. Foi por medo dos animais que a gente começou a morar em caverna. Foi por medo do escuro que a gente começou a criar o fogo. E foi por medo e necessidade de muitas coisas que a tecnologia, que é o compêndio de técnicas, veio surgindo. Certo? Tecnologia, compêndio de técnicas. Então, a gente foi desenvolvendo tecnologias para viver, porque a gente tinha medo. Medo de trovão, constrói uma casa. Medo de alagamento, sai de perto do rio. Né? A gente começou a ter medo das forças da natureza que a gente não controlava. Então, assim, e aí a gente começou a ter... a minha avó tem medo de água, mas ela nunca caiu na água. Ué, mas vai saber se algum... antepassado dela vindo de navio caiu e morreu afogado, ou até antes mesmo, se alguém que morava perto de um rio, o rio subiu e não necessariamente choveu, porque a gente sabe que o rio sobe, às vezes quando chove na cabeceira do rio, não choveu ali, mas o rio inunda e você morre afogado. Por isso que é tão perigoso ficar em cachoeira, porque a cachoeira nunca é a cabeceira do rio. Ele é só uma parte. Então, você tá lá tomando banho de cachoeira, de repente a água faz... e não choveu.
Por isso que cachoeira é tão perigoso. Quem assiste Bill Grease sabe. Bill Grease é aquele programa lá do Discovery, a prova de tudo. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu no nosso sistema, qual é o trauma. Por isso que as pessoas têm medo de água, cachorro, esses medos que são mais imaginários, mas que podem ter a ver com o sistema, podem estar correlacionados nessa visão do sistema, nessa questão do campo transgeracional. Então, é importante olhar para isso. E, às vezes, a criança é a porta-voz de um medo que a família nem se deu conta. É uma família que sofre de insônia. A criança tem dificuldade para dormir. Nossa, meu filho não dorme, mas ninguém na família dorme. E por que ninguém na família dorme? Ah, pode, olha, gente, eu tô falando pode ser, tá? Não tô falando que insônia é isso. Por favor, prestem atenção. Pode ser que seja por questão da guerra, em algum momento essa família estava dormindo, entrou alguém, foram assassinados, ou porque a guerra também é impossível dormir na guerra, né, gente? Você acha que alguém no Morro da Mangueira dorme à noite? Você acha que as famílias não se revezam? Para alguém ficar acordado, vigiando se vai ter tiroteio ou não? Para que todo mundo possa cair para debaixo da cama? Eu fico imaginando nessas questões assim. Você acha que alguém dorme em Paraisópolis? Quando tem baile funk ou quando a polícia entra? Eu acho que é outra realidade, né? Então, que vai passando transgeracionalmente, enfim, pode estar relacionado a isso, pode ser questões biológicas, também a gente não pode descartar nenhuma questão biológica, né? Deixa eu ver aqui no chat. Minha filha de 10 anos chora algumas vezes por medo da morte, aliado das pessoas que ela ama morram. Chayara, é assim o nome? Né? Chayara Isso. Chayara, é normal nessa faixa etária as crianças terem medo. Isso é uma angústia de separação, né? Mais para frente eu vou falar um pouco, mas é o medo mesmo de perder a mãe. É o medo de perder o ente amado e se sentir sozinha. E se sentir abandonada. Talvez seja um medo do abandono. Pode ter mais coisas por detrás disso. Né? Aline, meu filho ficou muito assustado com o homem pateta. Vira e mexe, pergunta se a polícia prendeu ele. Eu nem sei quem é o homem pateta, Aline. Mas é assim, criança assim, muito pequena, elas ficam. Uma vez o meu filho eu estava assistindo um jornal na hora do almoço e falou que a criança no Réveillon, alguém atirou para cima e a bala pegou e a criança morreu, né? Então, ele já tinha medo de fogos. Ah, deu ruim, viu? Aquele Réveillon, esse menino passou mal, porque podia ser uma bala que ia vir matar todo mundo no Réveillon. Então, tá errado? Não tá. É um medo, mas é difícil para eles elaborarem, né? Então, assim, a gente precisa acolher isso e ver, tanto no medo da criança que chora por medo da mãe morrer ou das pessoas que ela ama morrerem, porque pode ser que alguém muito jovem na família perdeu alguém. Teve uma separação muito traumática, né? E ela pode estar trazendo esses sentimentos. E é um medo real mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo da minha mãe morrer. Várias vezes eu acordava à noite chorando que minha mãe ia morrer. E eu chamava ela, eu só queria ver se ela estava viva. E aí ela falava assim, eu tô viva às 3 da manhã, desgraça, pode dormir. Aí eu dormia, mas eu só queria ver se ela estava viva. E isso foi durante muito tempo. E às vezes depois eu comecei a sonhar que meu pai morria. E aí eu chamava ele não acordava, vinha minha mãe. Eu falei, não quero ver meu pai. Até que eu descobri que quando eu sonhava, assim, que um dos dois morria, eu podia levantar, ir até o quarto deles, olhar se eles estavam ali. Aí eu olhava, eles estavam ali, eu voltava e dormia, não precisava mais chamar ninguém. Mas eu lembro de ter tido essa sensação durante muito tempo. Depois, né, conversando com a minha mãe, eu descobri que ela também tinha isso na infância. E descobri que a minha bisavó também tinha isso. Então, não era só meu, mas assim, foi uma descoberta. Então, aí, de alguma forma, era algo que estava no sistema, esse medo da morte da mãe,
né? Enfim. Posso seguir? Alguma pergunta? Não? Ok. Então vai. O medo amigo. Então, quando a gente olha de forma evolutiva, que o medo às vezes está a serviço de uma proteção, né, e que o medo faz parte da evolução da humanidade, o medo passa a ser algo como amigo. E eu acho que é importante trazer esta consciência dentro da clínica, porque todo mundo olha o medo como um inimigo, como algo ruim. Então, eu digo que às vezes as mães chegam e falam: meu filho tem medo de estranho. Eu digo, graças a Deus, né? Depois que eu fui mãe, eu digo, graças a Deus que ele tem medo de estranho, porque meu filho dá ir para poste, eu fico extremamente preocupada dele sair na rua, dele pegar coisa de estranhos, ele fica numa situação mais vulnerável. Se é uma criança que tem medo de estranhos, ela não vai falar com estranhos, ela está protegida. Uma criança mais tímida, aí você tem que ajudar a ver qual é a queixa. Se a queixa não falar com estranhos, se é uma fobia social, né? Então vamos destrinchando esse meu filho não fala com estranhos. É uma fobia social? A criança sofre quando ela está diante de estranhos, então ela começa a chorar, ela se descontrola emocionalmente. É só uma questão de timidez, né? Então, se for só uma questão de timidez, também é bom, né? Não falar com estranho. Então, aí acaba sendo um medo amigo. Aí, ou é uma extrema timidez que também bloqueia a criança de estar no mundo de uma maneira mais saudável na relação indivíduo-meio. A gente vai destrinchando essa fala, né? Então, por isso que toda a terapia é um processo, né? E mesmo quando a gente vai trabalhar, por isso que a Gestalt também é super processual, que a gente vai olhando nesse destrinchamento da queixa, a gente vai olhando o que tem de fundo da figura que é trazida, né? Às vezes um medo é um medo funcional. Se você tira o medo da criança, ela fica sem nada. Às vezes a ansiedade, a agressividade da criança é uma agressividade funcional, porque ela está a serviço de uma proteção. Se você elimina esse sintoma, pensando que ser agressivo é ruim, você às vezes não está ajudando a criança, né? Você está tirando dela a única ferramenta que ela tem de estar no mundo. O que precisa é dar uma boa forma. Por isso que eu amo a Gestalt, que ela fala dessas questões de estar no mundo de um jeito que traga uma boa forma, de uma forma mais funcional, de um relacionamento com o meio onde você possa se sentir pertencente e capaz, com as possibilidades de vir a ser, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o medo, quando a gente vai trabalhar com medo na clínica, a gente tem que olhar quais são as possibilidades do vir a ser que este medo está trazendo para a criança, para o adolescente e para a família, né, para o sistema. E qual é a boa forma desse medo? Né? E instrumentalizar para a boa forma. Tá fazendo sentido, pessoal? Ou tô falando muito gestaltês? Hein, gente? Tá. Obrigada, Chayara. Então, o medo e a gestalterapia, ela enfoca na unidade criança, outro mundo, existindo numa relação de reciprocidade, na qual cada parte exerce influência sobre a outra. Legal, obrigada, gente, pelos feedbacks que tá claro. Porque quando a gente tá olhando a carinha das pessoas, às vezes elas vão fazendo assim... Aí você já sabe que você viajou na maionese, né? Ou então fica alguém assim, ó. Mas por vídeo é difícil, eu não consigo ver vocês. Mas obrigada pelo feedback, né? Então, não há um lugar para análise dos fenômenos internos isolados dos eventos externos. Então, a gente não pode olhar o medo só como um único evento interno. É uma projeção. Pode ser uma projeção, pode ser uma introjeção. E aí, a projeção no sentido psicanalítico, tá? Que também tem um sentido gestáltico. A introjeção no sentido gestáltico, né? Então, assim... Mas sempre em relação indivíduo, outro e mundo.
Qual é o outro com quem essa criança se relaciona? A família, a escola. Às vezes começa a aparecer medo de ir para a escola. Ai, que besteira! A criança ia até na escola outro dia. Ai, que frescura desse menino. Gente, o que essa criança está comunicando? Do nada vinha o medo da escola? É besteira? É mimimi? Eu acho que a criança está comunicando que algo aconteceu nessa relação que merece um olhar um pouquinho mais acolhedor, né? Não um olhar julgador de é besteira, ou a escola fez alguma besteira. Ou às vezes, gente, a criança ficou sentida com um amiguinho e aí ele não quer mais ir para a escola. Pode ser uma coisa simples ou pode ser alguma coisa extremamente invasiva, como um assédio. Um carinho mais intrusivo, que conheço vários casos e a gente tem que estar olhando para isso com cuidado, né? Não é o tema da palestra, mas eu acho que o medo vem para comunicar às vezes que houve um assédio. Então começa um medo desesperador de ir para a escola. Ah, é besteira? Não, vamos investigar o que aconteceu. Vamos olhar, vamos procurar. Às vezes a professora fez uma brincadeira e a criança entendeu mal. Não foi a professora que foi ruim com a criança, mas a criança entendeu mal. Às vezes foi ruim com a criança, sim. Né? Então, eu acho que o medo também vai comunicando como é que ele está no entorno, como é que ele está no mundo. Né? Certo? Às vezes também pode ser alguma coisa ligada não necessariamente à escola. Por exemplo, uma criança que perdeu alguém muito próximo e que tem medo de perder a mãe, como você diz, ela pode ter medo de ir para a escola porque ela precisa estar vigilante para ver se está tudo em ordem em casa. Exatamente. Boa, isso também acontece. Lembra que as crianças são muito generosas e muito metidas à besta? Elas acham que se ela estiver do lado da mãe ou da avó, né? Um amiguinho perdeu a avó, e aí ele não vai para a escola porque ele quer vigiar a avó. Então, assim, a gente tem... Às vezes aparece como um jeito de se autorregular. O medo ajuda na autorregulação. Né? Então, a gente precisa, como gestalt terapeuta, a gente tem o benefício de olhar que é uma forma, que é a melhor forma da criança naquele momento estar no mundo, da criança e do adolescente, né? Mantém distante o que não faz bem e ajuda a introjetar conteúdos, né? Veja o Calvin. Eu adoro Calvin e Haroldo, eles são os melhores. Se a criança for confirmada na sua capacidade de se regular diante do medo, pode desenvolver importantes ferramentas para a vida adulta. Aprender a diferenciar o que é medo e o que é ansiedade. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que isso é importante. Eu lembrei aqui de um caos, vou contar um caos para vocês. Eu trabalhava no ambulatório de psiquiatria, tem tempo, no ambulatório de psiquiatria ali da Universidade de Santo Amaro, e eu fazia parte da equipe multidisciplinar e a gente atendia crianças. Crianças que estavam em tratamento, com fobias, então elas tinham que tomar... Crianças com transtornos de humor, né? Crianças, assim, com transtornos psicóticos, né? Tendo alucinação, tudo. E aí, uma vez... tinha um menino que ele era muito gracinha. Ele, a mãe, ele era muito gracinha. E o diagnóstico dele era uma psicose infantil. E ele tinha surtos psicóticos, sim, ele alucinava, E aí, uma vez, ele até tentou se matar. E aí, ele falou assim, ele foi passar em sessão, a mãe estava arrasada, né, desesperada. Aí eu entrei com ele e falei, tá bom, então me conta. Por que você tentou... O que aconteceu, né? Ele falou assim, não... Eu vou contar uma coisa só para você, tá bom? Porque eu acho que você vai acreditar em mim. Aí eu falei, tá, pode me contar. Ele falou que ele via um homem todo vestido de preto. E esse homem mandava ele fazer coisas. E eu falava assim,
mas que coisas que ele manda você fazer? Aí ele olhava assim, eu falei, ele tá aqui agora? Aí ele falou assim, tá, ele tá lá fora. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma cabana. Aí, por sorte, gente, por sorte, era uma sala que atrás, eu tava atendendo e tinha uma outra sala, assim, uma antessala, e tava cheia de caixa de remédio, caixas de papelão, e eu consegui fazer com ele uma cabana. E aí eu falei, vamos entrar embaixo dessa cabana, e eu fui construindo com ele uma de caixa de papelão, né? Nem ficou assim, uma cabana, né? Porque eu também não sou assim, uma artesã, né? E aí eu fiz lá, nas cadeiras, a gente entrou debaixo da nossa cabana, eu falei, bom, agora aqui a gente tá protegido, ele não vai ouvir. E ele me contou que esse homem de preto mandava ele se machucar, mandava ele machucar os outros. Inclusive, foi o homem de preto que mandou ele se enforcar no varal. E que quando a mãe dele aparece, o homem de preto some. Mas que quando ele tá sozinho, ele tinha muito medo do homem de preto. Aí eu falei para ele, e aqui agora comigo, na cabana? Não, aqui agora eu tô protegido. Aí eu percebi que ele precisava de um instrumento. Aí eu falei assim para ele, peraí que eu vou chamar 2 amigos. Eu chamei os 2 médicos, que eram os maiores, assim, eles eram bem grandões, bem altos, assim. Aí eu falei assim, olha, sabe o que a gente precisa fazer para ele? Aí eles olharam assim para mim, imagina, médico, residente, psiquiatra. Olharam assim, essa pessoa é louca, né? Mas tudo bem. Psicólogo sempre pode ser um pouco louco, gente. Essa é a nossa vantagem. Aí eu falei, vamos construir uma espada mágica. E aí a gente construiu com as caixas de remédio uma espada. E aí, olha assim, essa espada é mágica. Toda vez que o homem de preto aparecer, você vai pegar a sua espada e ele vai embora. Eu tenho certeza. E aí, eles querem ver? Aí eles entraram na sala e começaram a simular uma luta. Pá, pá! E o menino todo apavorado, eu não, peguei ele no colo e falei, olha, eles vão vencer. Aí depois saíram os 2 assim, ufa, a gente conseguiu, ele foi embora, essa espada realmente é mágica. E dá uma espada para ele. 2 semanas depois, quando foi o retorno, nunca mais ele tinha visto o homem de preto. Bom, funcionou, né? Recursos, né? Claro que ele também estava medicado, né, gente? Mas só a medicação não estava fazendo efeito e ele, pelo peso, idade, já estava com o auge da medicação, não dava para aumentar mais a dose, né? E aí a gente explicou para a mãe o que a gente tinha feito, e a mãe adorou a ideia, e fizemos uma para a mãe também, foram os 2 embora com as espadas mágicas. 15 dias depois, quando eles voltaram para a sessão, ele não tinha tido mais nenhum surto. E ele dormia com a espada, ele fazia tudo com a espada. Aí pediu para a gente fazer uma espada para a irmã, a gente fez uma espada para a irmã. Passou, ufa. Então, é de poder entender o que é o medo e dar uma ferramenta, né? E diferenciar. Ele estava com medo do homem de preto. Tinha uma figura ali física, era uma alucinação, não sei, mas tinha ali. Era uma entidade, não sei. Mas deu certo, quando a gente acolhe e instrumentaliza, né? Certo? Seguimos? Quando o medo é inimigo? Aí a gente vai entrar nas fobias, que são os medos exagerados. É quando o medo perde o contorno, o medo perde o limite, o medo perde a fronteira do contato, né? Não se faz mais contato adequado com aquilo, né? Fobias infantis são medos exagerados que não apresentam mecanismos adaptativos, que aparecem ou persistem em idades inadequadas, se repetem perante a mesma situação ou objeto preciso, não cedem ao desenvolvimento, são persistentes e, sobretudo, alteram a vida familiar e social da criança e são uma fonte de sofrimento para ela. A criança tem tanto medo de deixar a mãe que ela não vai no banheiro fazer xixi. A criança está com tanto medo que aconteça algo, e ele diz para ele, mas na verdade pode ser para a mãe, que ele não vai, a mãe está na sala, ele não vai no banheiro se a mãe não for com ele. Sabe quando a gente diz que as crianças gostam de vigiar, e aí elas tomam para elas talvez algo que esteja ali no campo? Isso é uma fobia, isso é um medo exagerado. É uma fobia, e aí a gente pode dizer que é uma angústia de separação? Sim, deixa eu ver aqui no chat.
Sim, Elisa, essa criança essa criança que eu acabei de contar o caos, ela estava sofrendo muito, e não só ela, viu? A mãe também. A mãe estava sofrendo muito, mas graças a Deus a gente conseguiu, com a espada mágica, pelo menos conter essa crise. E eu acho que hoje ele já deve ser um homem, espero que ele esteja bem. Mas ele era uma criança muito fofa e ele sofreu muito. Sofreu muito com a escassez, porque era uma família bem pobre, sofreu muito de quadros mentais, era uma família com histórico de quadro mental, assim. E quando eu cheguei lá no ambulatório, era uma família tratada meio que sem esperança, sabe? E eu me recusei, e foi uma das grandes brigas que eu tive com os residentes, e eu falava para eles, como é que vocês podem considerar um caso perdido uma criança de 6 anos? Não dá. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. Como assim um caso perdido? Mas, olha a situação financeira deles. Eu falei, tá bom, vamos instrumentalizar eles do que eles têm. Não estão vivos? Bora lá, galera. Não vamos, não. Me recuso. Eu brigava por todos os pacientes lá. No final do ano, tava todos os residentes. Tipo, que bom ter uma outra visão, que bom sair dessa visão mais medicamentosa, porque era só medicar e pronto. Não é só medicar e pronto. Né? Tem o que ser feito. A esperança é sempre importante, né? Diga, Miriam. Eu ia dizer exatamente isso. Como a gente, como psicólogo, não pode perder a esperança, né? Não. Cara, e tem histórias que são duras mesmo. Tem histórias que são duras mesmo. Tem momentos que você olha e diz assim, olha, só por Deus. Tipo assim, nossa, se fosse eu também ia estar deprimido. Depressão é o mínimo que essa pessoa pode ter. Mas tá bom, então é uma autorregulação, é uma boa forma de estar no mundo. Então deixa a pessoa deprimida. Né? O trabalho deixa a pessoa deprimida, veja bem, gente, não é? Deixa ela doente, deixa a pessoa da melhor forma que ela pode estar no mundo, trazendo para ela que aquilo é uma autorregulação e que aquilo tá tudo bem. Que a história é difícil mesmo e que não é ter pena de si mesmo, mas olha, você tá vivo, você sobreviveu, a história é dura, mas você tá aqui, né? Tem muito trazer essa esperança, trazer este olhar. E eu gosto que esse é um olhar muito otimista da Gestalt, né? Eu acho que a Gestalt terapia, ela tem esse otimismo na raiz, né? O Peirce, ele podia ser ele dizia que a gente tinha que frustrar, mas ele também era um grande trazedor de esperança, né? Ele tinha essa habilidade de dizer, tá bom, ok, e aí agora? O que você vai fazer com isso? Né? Tem muitas coisas a serem feitas. Então, é isso, a gente não pode desistir. Bom, seguimos. A criança ansiosa vivencia fobias que revelam crenças de um mundo hostil, perigoso e ameaçador. As intensas preocupações fantasiosas enfraquecem a sua capacidade de concentração em sala de aula e, assim, inibem o seu potencial cognitivo. Então, gente, às vezes uma criança que está indo muito bem É muito comum isso nessa época de Covid, né? Várias queixas de crianças que tinham desempenho escolar ótimo e agora estão de recuperação, estão com desempenho escolar ruim. Até eu, se eu estivesse na escola, viu, gente? Vou te falar. Que é difícil. Imagina ter aula online. A gente faz porque a gente gosta, né? Estamos tratando aqui de um tema que a gente estamos nos predispondo a estar numa semana aí que a gente está se deliciando com os temas, mas imagina quando é uma obrigação. No começo estava bem divertido, mas aí agora começa a ficar um pouco mais difícil, né? A capacidade cognitiva fica um pouco inibida, tem uma certa dificuldade, sim. Eu acho que tem que dar uma acolhida, né? As crianças sim estão com medo de voltar para a escola, primeiro de deixar a família, depois medo de ficar doente. Elas têm medo de ficar doente, elas só não verbalizam, e as que verbalizam têm um pouco mais de sorte, né? Mas as que não conseguem verbalizar qual é o medo, né? Então é normal, né? É esperado que as crianças tenham uma queda no desempenho escolar. Tudo bem, tá tudo bem. Né? Em algum momento isso pode ser recuperado. O
o medo interfere nas dimensões afetivo, emocional, criar sentimentos de insegurança que afetam a autoestima e passam a perturbar a sua vida de relações sociais. Então, assim, as crianças com muito medo, elas acabam... Isso, Elise, a fala da Karina, se tem vida, tem jeito, isso mesmo. Ninguém é um caso perdido, é sempre uma porta, uma brecha por onde podemos agir. É isso mesmo, Eliane. Sempre tem, a gente tem que olhar. E às vezes esperar que essa porta se abra, que essa brecha se mostre, né? Porque às vezes o outro tá ali fechado na caverna, a gente tem que esperar do lado de fora. E ele também tá com muito medo. O mito da caverna do Platão, né? Ele tá com muito medo do que ele vê do lado de fora da caverna. E a gente fica lá do lado de fora. Pode vir! Vem! Tá tudo bem! Tudo limpo! E a gente espera. E fica lá como suporte. Porque se tem vida, tem jeito, né? É isso aí. E aí a criança que sofre de medo, ela tem todas essas relações muito perturbadas. E aí ela é uma criança que os pais também ficam cansados, né? De dar tanto suporte para a criança o tempo inteiro. Imagina você ter uma criança colada em você o tempo inteiro, você não pode fazer nada sem que essa criança esteja junto. Se torna algo exaustivo, se torna algo emocionalmente exaustivo para a mãe e para o pai e para a família também, né? Então as mães chegam irritadas, chegam cansadas, também, sim, porque é difícil, né? Não são só as relações sociais da criança que fica, são as relações sociais da família também, porque aí a família não pode ir em qualquer lugar porque a criança tem medo, né? A criança vai dar um show, não vai dar um show, gente, ela tem medo, então... Tá, então, durante um momento, talvez não vamos sair até que esse medo maior passe, mas é difícil, é um sacrifício para a família. E eles já estão passando por isso há algum tempo, né? Que ninguém chega na terapia bem. Vocês já viram alguém chegando na terapia bem? Ah, eu tô ótimo, tô vindo para terapia porque eu tô super bem, porque eu queria me conhecer melhor. Eu desconfio desse... Quando alguém chega na terapia assim, eu fico, conte-me mais sobre isso. O que é que você não está me contando? Porque, geralmente, quando eu brinco, as pessoas chegam na terapia depois de elas já terem ido na igreja, no candomblé, lerem todos os livros de autoajuda, conversarem com todos os amigos, já pegaram todas as alternativas, aí elas chegam na terapia, né? São raras as pessoas que começam a ver um sentimento ruim aparecendo e falam, não, acho que eu preciso tratar isso na terapia. E geralmente são pessoas que já fizeram terapia, já são muito terapeutizadas, então já são mais fáceis pra gente, né? Ninguém chega ótimo na terapia. Ah, eu tô ótimo, tô vindo aqui na terapia só porque eu tô ótimo. Você viu o que eu tô fazendo aqui? Gente, isso não existe. Não existe, né? Mas enfim, por que eu tava falando isso? Eu me perdi nas minhas viagens. Porque a família também tá sofrendo da criança que tem medo. É por isso que eu me perdi. Porque a família também tá sofrendo. Gente, depois na série, que até o diabo faz terapia, eu amei. Vocês já viram Lúcifer? Que o diabo faz terapia? Ai, gente, um diabo faz terapia. Já tô sentindo falta da última temporada. Muito bom. E ele vai lá e ele fala tudo que ele quer, a terapeuta trabalhando na metáfora com ele. É muito engraçado, gente, é maravilhoso. Quem não assistiu pode assistir. Até o diabo faz terapia, minha gente. A luz no fim do túnel. Bom, agora a gente vai falar um pouco de ansiedade, né? Ansiedade de separação. Que aparece nas idades começa a aparecer, a ansiedade de separação começa a aparecer nos 2 anos e meio, 3 anos. Então, até então, a criança pequena, ela ficava com os avós. De repente, ela não quer mais ficar. Ela não quer mais dormir na casa da avó, ela só quer dormir com a mãe, ela só quer a mãe. Tudo bem. Isso faz parte do desenvolvimento. O que não faz parte é uma criança de 10 anos não querer dormir na casa dos amiguinhos, não conseguir dormir na casa dos avós, não conseguir dormir longe da mãe. Essa ansiedade de separação aos 10 anos não é ok. Aos 3 anos é. Entendem? Então, assim, a mesma quando a criança começa a não poder
ficar longe da mãe, da figura materna, tem algo aí que é misturado com ansiedade e medo, que a criança nomeia como medo do escuro, medo de estar sozinho, mas na verdade é uma ansiedade. Lembra que a ideia do medo ganhando corpo, e aí ele vira ansiedade? Quando o medo vai ganhando um monte de coisa colada nele, e aí vira ansiedade? A ansiedade de separação é isso, dessa figura de apego. Então, tem a ver com as matrizes dos vínculos afetivos. Ai, agora eu vou dançar igual a Tereza. As matrizes dos vínculos afetivos. E eu acho que é importante, sim, nessa hora, quando a gente pega uma criança com ansiedade de separação, olhar para essas matrizes de vínculos afetivos. Porque essa criança está sofrendo e a mãe está sofrendo. Vamos ver no chat. Que série é essa que o diabo tá em terapia? Chama Lucifer, no Netflix. Lucifer, no Netflix. É muito bom. A terapeuta é ótima, ele é ótimo. Eu sou muito fã da série. Depois, se der tempo, eu explico para vocês por que eu sou tão fã da série. Mas, enfim, vamos lá. Voltando para a ansiedade de separação. Né? Voltando para a ansiedade de separação. Então, assim, é normal a criança de 3, 4 anos, depois volta ao normal, volta a sair de novo, volta a ficar com os avós, né? Aos 7 anos, dá tchau para a mãe. Tchau, mãe, me deixa aqui na casa do meu amigo, vai embora, né? Tipo, vai, me larga. E a gente que fica com mais medo da criança, ai, meu Deus, será que ele vai dar trabalho? Será que ele vai dormir a noite? A criança dorme a noite inteira, tá lá, tipo, maravilhoso. E a gente lá, ai, meu Deus, meu filho cresceu, tá me deixando. Aí é mais coisas da mãe do que da própria criança, do que a criança de 10 anos, não consigo dormir sem minha mãe, sem meu pai. Quero dormir no meio dos dois a noite inteira. Ou alguém precisa dormir comigo no meu quarto. Essa criança tá sofrendo. Não é legal. Vai passar? Pode ser que passe. Mas pode ser que demore muito para passar. Pode ser que ela se torne um adulto com muitos transtornos de ansiedade. Então, a gente pode ajudar a passar mais rápido, né? Instrumentalizar essa criança, olhar para as matrizes dos vínculos afetivos, olhar para a relação mãe e filho, pai e filha, mãe e filho, enfim, para essas matrizes e poder entender melhor qual é a figura que está aparecendo. Certo? Já falei bastante, vou passar esse slide, tá, gente? Acho que ansiedade fóbica, medo do escuro, medo de animais, medo de inseto, medo exagerado, que parece sem sentido para o adulto. O medo do Calvin, um monstro embaixo da cama. Ele até conseguiu se instrumentalizar sozinho, mas às vezes é tão fóbico que a criança não consegue. E geralmente essa ansiedade fóbica está ligada... Quando eu pego criança muito fóbica, assim, é legal dar uma olhada para o sistema, viu? Porque às vezes tem uma fobia sistêmica, tem algo da família, na história da família ali. Oi? Quem quer falar? Não. Esse medo fóbico é o medo de muito sofrimento, são os terrores noturnos, que a criança acorda passando mal, que a criança acorda com taquicardia, falta de ar, ataque de sonambulismo, é um medo sem forma, é um medo né, exagerado, que produto parece besteira, parece chilique, então tem que tomar cuidado para não colocar neste lugar de chilique e poder ver o que está por detrás, o que a criança está comunicando com essa ansiedade fóbica, com esse medo exagerado. Eu já falei da ansiedade social, medo de estranhos, então ele pode ser bom quando é uma pequena timidez e não limita, mas se for algo extremamente exagerado, deixa a criança em sofrimento, né? E isso eu também acho que é uma outra coisa importante de dar uma olhada na história da família, de dar uma olhada no sistema, nas matrizes dos vínculos afetivos, porque às vezes é uma mãe um pouco mais fóbica também, ou um pai um pouco mais fóbico, ou tem uma história na família de que um estranho causou um mal, então, né? Então,
nunca é besteira, né, gente? Eu acho que é só uma forma de comunicar e trazer para o aqui e agora algo e trazer como figura algo que está emergindo lá do fundo. Toda figura emerge de um fundo, né? E qual é o fundo que essa fobia de ansiedade, essa fobia de monstros está vindo, ou a ansiedade social? Qual é o fundo? Qual é o que ela comunica, né? Minha filha de 11 anos é só dormir no quarto dela se o irmão de 3 anos dormir com ela. Se não tiver ninguém, ela não dorme. Diz que tem medo de dormir sozinha. Elis, aos 11 anos, já não é mais esperado que a criança tenha medo de dormir sozinha. E outra, ela está se apegando a uma criança de 3 anos, né? Eu acho que seria interessante olhar o que estar sozinha para ela representa. Na verdade, qual é o medo? Medo de dormir sozinha. Mas o que para ela é a figura do estar sozinha. Então, vamos olhar o fundo. É estar sozinha como? O que na fantasia dela estar sozinha pode acontecer com ela? Né? Qual é a diferença dela estar com um irmão de 3 anos e estar sozinha? Né? Como é que ela experiencia isso? Qual é a experiência que ela tem desse sozinho? Me chama a atenção desse medo de dormir sozinha. Então, o que ela imagina que pode acontecer se ela estiver sozinha? Né? E talvez uma boa forma seja botar ela para dormir com o irmão. Dá o que ela precisa, né? Mas e também acho que não só isso, também poder olhar o que isso está sendo comunicado, o que isso quer dizer, né? Bota ela para dormir com o irmão, faz eles dividirem o quarto, tá tudo bem, né? Nesse primeiro momento, e vai procurar um suporte para que ela entenda o que é este medo de estar sozinha, né? Que não é mais esperado aos 11 anos que a criança tenha medo de dormir sozinha. Na verdade, é o oposto. Ela quer ficar sozinha, ela quer experienciar o mundo dela, ela quer que os pais fiquem longe, ela quer poder estar sozinha, né? Ah, tô crescendo, quero estar sozinha. É um pouco mais nesse sentido, assim, né? Tá bom? Bom, seguimos? Mais alguma dúvida? Então, ó, sintomas. De nada, Elis. Os sintomas... Ai, vortemo. Aqui. É choro fácil, ataques abruptos de raiva, morde os lábios, pesadelos, rói unha, irritabilidade, comportamento pegajoso, timidez, passividade, retraimento, às vezes faz xixi na cama, sudorese nas mãos e pés, entre outros sintomas. Esses são sintomas de medo, né? Aí, assim, essa criança tá sofrendo, né? Ela tá comunicando alguma coisa, né? Esses sintomas comunicam muitas coisas, né? Ainda bem que o corpo tá comunicando, né? Ainda bem que o corpo tá falando, porque, na verdade, essa criança tá com muito medo. Do quê? O medo tem essa funcionalidade também, de mostrar algo que pode estar no sistema, que pode estar nos pais, certo? Que pode estar na família. E a criança está lá sofrendo, porque ela percebe o campo, só que ela não consegue destrinchar a informação. Sabe? Entendem quando eu trago essa imagem? Então, assim, muitas vezes a criança percebe, ela tem uma percepção do campo, ela tem uma percepção do que está acontecendo, só que ela não tem a linguagem para decodificar esses acontecimentos. Então, ela percebe que tem algo sendo escondido dela. Ela percebe, só que ela não sabe o que está sendo escondido, ela só percebe que tem alguma coisa escondida, então ela começa a ficar com medo de tudo. Isso pode ser uma forma, né? Outra forma, eu acho que geralmente assim, ela percebe que tem alguma coisa e aí ela acaba ficando com medo de tudo. Acho que é mais assim mesmo. Vamos lá. Ok. Bom, então,
Do ponto de vista clínico, os transtornos de ansiedade contemplam o dilema de separação, dependência e independência. Então, isso fica meio confuso, né? Então, a criança tem o desejo da independência, mas ela se sente extremamente independente. Ela tem o desejo de se separar, mas ela também se sente muito misturada. E, às vezes, será que essa criança não está fazendo isso a serviço da mãe? Né? As crianças se sacrificam por amor. Bert Hellinger diz, as crianças se esforçam muito para ser aquilo que se dizem delas. Então, às vezes a criança está lá fazendo um esforço danado para ser a princesinha da mamãe ou o príncipe da mamãe, atender a todas as expectativas, né? Às vezes a criança está nesse emaranhado familiar, então esse olhar para a família também é bem importante. Outra coisa que acontece bastante do ponto de vista gestáltico é que tem uma polaridade entre confiança e desconfiança, passividade e agressividade. Ao mesmo tempo que a criança, às vezes, ela é super passiva, ela é extremamente agressiva. Ao mesmo tempo que ela quer aconchego, ela refuta o aconchego. Ela está sempre nessas polaridades. Então, isso é um jeito interessante da gente poder... E como a Gestalt sempre trabalha com a união das polaridades, e como é que a gente une as polaridades? Não é no meio, né, gente? É num ponto acima... Né? O ponto de equilíbrio é um ponto acima, é a ideia do triângulo. Você tem uma polaridade, você tem outra, você tem um ponto acima, no qual você consegue ter a visão das duas polaridades. É um ponto fora. Isso que seria a ideia do equilíbrio perfeito, um tripé, um triângulo. Né? Não o meio. Não o meio da balança. O meio da balança não equilibra nada. Né? Então, uma hora tá assim, o meio que equilibra é um ponto acima, onde você consegue olhar as duas coisas, confiança, desconfiança, passividade, agressividade, união, separação, onde as duas coisas, você consegue ter as duas coisas, certo? Então, o mundo externo é percebido e apresentado pelos pais, ele é acolhedor, é ameaçador, é curioso, é perverso, né? Então, como é que os pais também vivenciam o mundo externo? Como é que é a realidade da criança, onde ela está inserida? Né? As dinâmicas parentais são importantes, porque são a primeira forma como a criança compreende o mundo. Então, são pais que brigam muito, são pais que estão constantemente se ameaçando. Ah, mas a gente nunca vai se matar. Mas fala, vou te matar o tempo inteiro. Vou dar na sua cara. Nunca vamos chegar às vias de fato. Mas estão sempre se ameaçando. E aí? Como é que fica isso para a criança? Como é que fica essa matriz do vínculo afetivo? Né? Uma matriz extremamente insegura. E aí? A criança vai ficando com medo, ela vai puxando para ela, mas talvez é importante olhar essa dinâmica. A criança, dessa maneira, demara-se com a angústia da escolha de permanecer na união com o fluente ou buscar a separação. E também com a renúncia à dependência infantil para seguir rumo à independência, cujo conflito anuncia a dúvida da opção por si, sua autonomia ou pelos pais, domínio parental. Então, a criança, ela sai o que é o desenvolvimento normal. Uma criança extremamente dependente dos pais, e aí ela vai para a independência. Então, ela vai cada vez dependendo menos dos pais. Então, ela depende dos pais para alimentação, para higiene, para tudo. E emocionalmente, aí ela vai desenvolvendo ferramentas, ela vai desenvolvendo a coordenação motora, ela vai desenvolvendo suporte orgânico, cognitivo, para ir para a independência. Então, ela sai do domínio parental e vai para a autonomia. Esse é o desenvolvimento normal. Aí, às vezes, essas coisas ficam meio craqueladas ou... etapas são puladas, às vezes os pais estão segurando muito e não percebem, né? Então, às vezes, pode ir, meu filho. Mas fica assim, ó, enroscado, com a mão na camiseta e fala, não, vai para o mundo, e tá aqui, ó, segurando a criança. Então, né, o adolescente, nossa, não, quero que você seja super autônomo, e fica lá segurando na perna do jovem, e, não, essa profissão você não vai fazer. Ah, não, isso aqui também não. Ah, não, esse namorado não. Que
que abrir mão do domínio é esse, né? E aí surge talvez um medo e uma sensação de não poder estar no mundo por isso, né? Então a gente trabalhar o desapego da relação de forma a permitir a separação e fomentar o processo de individualização. Outra coisa, apropriar-se do seu potencial e do que é saudável em si, levar a criança a descobrir o autopoder para exercer a independência, estimular a autoexpressão espontânea para aprender a deixar as coisas fluírem naturalmente sem ficar a esperar o trágico. Porque uma das coisas do medo é sempre esperar o pior, né? É esperar o que é trágico. Então, também poder mostrar que os resultados nem sempre são trágicos é bom. Ai, tô correndo agora. Com medo é assim, a gente vai conversando com a criança, vai desmistificando, vai contextualizando, vai dando boa forma àquilo que a criança sente. E eu acho que o que eu gosto muito de fazer é dar ferramentas ou construir ferramentas emocionais, de suporte emocionais e psíquicas para que a criança possa lidar com isso, né? E como é que a gente faz isso? Segundo a Violet Plander, é promover experimentos. Eu não consigo ler. Gente, a Ana me mutou de novo. Isso é sacanagem. Isso é... Não foi eu dessa vez. Tô isso aí, sabe o que é isso? Sabe o que é isso aí? Isso aí é sabotagem. Não fui eu dessa vez. Foi os seus amiguinhos imaginários. Ai, foi o Haroldo. Brincadeira. Ah, mas alguém me mutou e eu não mexi no botão. Ô, Zoom, zoa comigo não. Enfim, então como é que a gente promove a construção de ferramentas e de suporte emocional? Promovendo experimentos com a energia agressiva, que é a energia emocional que mobiliza a criança para uma ação que dá senso de poder e força, a fim de exteriorizar diretamente necessidades e sentimentos importantes que estão como fundo do conflito fóbico. Ou seja, trazer para a figura aquilo que está no fundo, né? Certo? Então, o Winnicott diz que a criança saudável é aquela que tende no sentido da independência e da aventura, desejosa de abdicar da dependência absoluta e relativa das figuras parentais no curso do processo de desenvolvimento emocional e de formação da personalidade. Esse é o mundo ideal, né? Esse é o mundo ideal. E é nesse sentido que a criança tenta caminhar. E às vezes o medo é só uma necessidade de adaptação nesse processo de desenvolvimento emocional e de formação para estar mais autônoma no mundo, né? Então o medo às vezes é uma forma de vir a ser, é um potencial de vir a ser. Então eu acho que do trabalho mais importante com o medo infantil é trabalhar com ele como um grande potencial de vir a ser, algo que está a serviço de uma preservação de sobrevivência, né? De preservação de vida, de autopreservação, que pode levar a coisas boas, certo? Fim, acabou. Acabou, cadeia, tempo. Faz muito sentido, né? Tá bonito, tá muito bonito assim. Essa reconciliação que a gente pode fazer com o medo, na verdade, né? É verdade. Eu acho que o grande trabalho é parar de brigar com medo. A gente pode parar de brigar com medo, a gente pode abraçar o medo, a gente pode acolher o medo e dizer, você é bom, você é meu, e bora lá, vamos ver, né? E aí eu tenho uma amiga que fala, quando tá com medo, vai com medo mesmo. Né?
O medo não precisa ser o vilão, Bruna, isso mesmo, não precisa. Mas a gente ainda vive numa sociedade onde o medo é vilão, né? A gente ainda vive numa sociedade onde a concepção de não ter medo, de coragem é não ter medo. E, na verdade, a coragem é só um medo com a espada na mão. Né? Como diria uma poetisa que eu conheci, Mauísa, o medo... A coragem é o medo com a espada na mão. Então, é um medo com ferramentas. Né? Não existe uma pessoa corajosa, não existe ausência de medo. Existe as melhores ferramentas para você lidar com aquelas situações no aqui e agora. Quando não tem medo, não precisa ter coragem. É temeridade daí. Mas essa imagem é linda. Não é linda? Eu também achei que faz muito sentido. Então, agora eu tenho 4 minutos antes de encerrar para a próxima chamada, antes que a Ana me derrube, ou me mute, ou me expulse. Queria saber dúvidas, comentários, angústias, medos, sofrimentos. Obrigada, Ana Elizabeth. Obrigada. Alguém? Obrigada. Hein? Alguém gostaria de compartilhar medos, angústias, previsões do futuro, relatórios? Não? Ninguém? Que bom que foi esclarecedor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu gosto mais de estar ao vivo e a cores, né? Gosto mais de... Aqui eu não posso brilhar tanto. Ai, gente, a Gorobo tá me perdendo, que nem diria uma amiga minha. Ai, Marcela, a Gorobo tá te perdendo, você é uma figura. Mas eu quero também agradecer muito. Ô, Má, posso colocar o seu e-mail no grupo para quem quiser, tiver dúvida? Tá bom. Depois pode, para quem tiver angústias, anseios. Pode pôr no meu WhatsApp também. Tá bom. Né? Pode mandar. É que, olha, e-mail eu vejo, mas eu posso demorar um tiquinho, né? O WhatsApp eu mando umas figurinhas, fica tudo melhor. Eu só me comunico através de figurinhas, saibam vocês. Gente, eu tenho um problema, eu sou viciada em figurinha. Bom, então, é isso. Vai ficar lá no YouTube, né, Ana? Vai. Sábado vai estar todas elas disponíveis a partir da meia-noite. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Vai lá, inscreve, dá um like, curte, compartilha, porque a gente precisa de views. Isso aí. E aí dá tempo de vocês agora tomar uma água, ir no banheiro e entrar na palestra de Mandala, com a Miriam Romero, que vai ser a próxima. Queria te agradecer muito, Marcela, foi muito bom, a gente passeou por tantos aspectos do medo e foi muito bom te ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Miriam, por estar aqui me ouvindo. Obrigada a todos que passaram essas 2 horas me aguentando, me dando suporte e me suportando. Né, de apurar. Recebendo seus bons fluidos e as suas boas indicações. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, beijo grande. Gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.